Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Calce seus melhores tênis, coloque suas roupas de corrida, porque hoje nós vamos acelerar. Isso porque está estreando nos cinemas The Flash, o novo filme do universo estendido da DC, nos cinemas, e o primeiro filme solo do segundo super-herói mais legal que se veste de vermelho, e o mais rápido de todos. Nele, o Flash resolve fazer aquilo que quase sempre dá errado: mexer com o passado para tentar consertar o presente. No caso, tentando evitar que sua mãe seja morta e que seu pai seja preso por isso. A bagunça vai ser grande, mas tem muita gente para tentar ajudar a consertar. Eu não vou enrolar para dizer o que eu vim aqui para dizer. The Flash é o melhor filme do universo cinematográfico da DC. É isso. Em nenhum dos 12 capítulos anteriores, de altos e baixos dessa saga toda, eu me diverti tanto, torci tanto e me envolvi tanto quanto nesse. E vá lá, em nenhum outro eu me emocionei tanto quanto nesse, embora também não tenha me emocionado tanto assim. E essa ressurreição da DC veio na melhor hora possível, no momento em que a era de James Gunn vai começar. Com o cuidado de usar o termo linhas temporais diferentes ou algo assim, o estúdio apresenta o seu multiverso, recurso bastante popularizado pela concorrente Marvel, mas que virou moda, aparecendo desde no vencedor do Oscar de melhor filme na edição desse ano, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, até em comercial do McDonald's. É um recurso que serve a muitos propósitos dramáticos interessantes, mas que também serve como desculpa para consertar muitos erros da vida real, que é aparentemente o que a DC deve fazer a partir de agora. Com as tais linhas temporais alternativas, está pronta a justificativa para enterrar em alguma cova profunda e distante desastres como Batman vs Superman, a origem da justiça, aproveitar o que puder ser aproveitado de filmes bons, médios, passáveis, como Aquaman, e seguir em frente com o que deu certo, como a Mulher Maravilha. O novo filme, o 13º do DCEU, não demora para chegar a uma cena que beira a perfeição: o esforço do Flash para salvar os bebês de uma ala do hospital que está desmoronando. É uma cena que consegue, ao mesmo tempo, ser tensa e engraçada, que funciona com a precisão de um relógio suíço para mostrar como funciona na prática o poder do Flash, o nível que ele pode atingir e as limitações a que ele está sujeito. Um pequeno momento de ouro de roteiro, direção e edição. E quando eu digo que beira a perfeição, é porque a única coisa que estraga são os bebês gerados por computador, que são constrangedores de tão mal feitos. Aliás, os efeitos digitais voltam a ficar grotescos em algumas partezinhas do filme, como na breve aparição de um personagem do passado, que, a julgar pela forma esquisita como ele foi limado da DC, fica parecendo até que ele ficou feio de propósito. Mas eu volto a essa história das aparições surpresa mais pra frente, me segurando para não dar spoilers. Antes, vamos falar dos personagens que já faziam parte desse universo e que continuam. Fora o Flash, quem aparece com mais destaque é o Batman de Ben Affleck. Engraçado que o ator, que disse que teve uma péssima experiência nos filmes anteriores, disse que estava super à vontade nas filmagens desse aqui. E eu digo que é engraçado porque isso realmente transparece. Ben Affleck, um ator que, ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto, parece bem leve aqui. Gal Gadot tem uma breve aparição como a Mulher Maravilha, assim como Jeremy Irons como Alfred. Felizmente, nada de Jesse Eisenberg como Lex Luthor. A demissão de Henry Cavill como Clark Kent / Superman já tinha sido anunciada, então nem vou comentar muito mais. Estranha mesmo é a não aparição de Ray Fisher como o Cyborg. O ator acusou o diretor de Liga da Justiça, Joss Whedon, de tratamento abusivo e nojento no set de filmagem. Aparentemente, a Warner, dona da DC, tomou o lado do diretor. Tanto que, em uma homenagem aos seus personagens negros, em uma publicação no mês da História Negra, no ano passado, Ray Fisher é ignorado.
A tendência parece ser a de que o personagem também desapareça dos próximos filmes ou, se voltar, que seja interpretado por outro ator. Por falar em outro ator, um dos grandes chamarizes do trailer é a presença de Michael Keaton, reprisando o papel de Bruce Wayne / Batman que ele tinha interpretado nos históricos filmes de Tim Burton em 1989 e 1992. Dá para se argumentar que o impacto da aparição dele é menor do que poderia ter sido se Tobey Maguire e Andrew Garfield não tivessem aparecido como Peter Parker e Homem-Aranha em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Assim perdeu-se o ineditismo. Mas tem mais. Os Homens-Aranhas não apareciam no trailer. Eles eram um segredo, ainda que houvesse muita especulação em torno dessas aparições. Eu jamais teria colocado o Michael Keaton no trailer. Ainda que, acredite, as participações surpresa estejam longe de acabar só no Michael Keaton. Prepare-se para rir e se emocionar com o que vem por aí, caso você não tenha visto o filme ainda. Mas tem ainda uma outra coisa. Grande parte do público, talvez a maior parte, não tem relação emocional com o Michael Keaton. O pessoal que aplaudiu e se emocionou, por exemplo, com o Tobey Maguire no Sem Volta para Casa, era criança quando ele fez o Peter Parker. Já as pessoas que eram crianças quando Michael Keaton fez o Batman, e que hoje tem, digamos, 46 anos, são de uma outra geração. Uma geração que não tem necessariamente esse tipo de relação assim tão emocional com esses personagens, ou atores. E é curioso notar em vários momentos como a direção e a edição criam essas situações em que a ação do filme até para por alguns instantes para esperar a reação do público no cinema, os aplausos, a gritaria, enfim. O Sem Volta para Casa já tinha feito isso e o Flash repete descaradamente. A direção, aliás, é do argentino Andy Muschietti, que antes só tinha feito filmes de terror, Mama e as duas partes de It. Assim, a DC repete o que tinha feito em Aquaman, ao trazer James Wan, de Jogos Mortais e Invocação do Mal, ainda que ele já tivesse feito um Velozes e Furiosos, por exemplo. O fato de Muschietti entregar um filme tão bom merece ser celebrado, inclusive pelo milagre de o filme existir. Afinal, o protagonista Ezra Miller se esforçou bastante para que o projeto fosse para o espaço. A lista de polêmicas desse ator promissor nos últimos 3 anos inclui 3 anos, hein, ó. Uma briga em um bar na Islândia, em que ele parece até estrangular uma mulher. A acusação de liderar uma espécie de seita com abuso de álcool e drogas. A ameaça de morte a membros da organização racista Ku Klux Klan. Mais uma briga de bar, dessa vez em um karaokê no Havaí, onde ele se irritou aparentemente com pessoas que cantavam Shallow, aquela música do Nasce uma Estrela. E olha que nem era a versão da Paula Fernandes, Juntos e Shallow Now, hein? E ainda teve, ó, acusação de roubo de passaporte, de carteira e até de música, eu tô contando tudo isso como uma coisa só, prisão por ter jogado uma cadeira em uma mulher, briga com vizinhos a quem ele teria ameaçado com uma arma, acusação de ter forçado contato íntimo com uma pré-adolescente de 12 anos, acusação de violência doméstica contra uma ex-namorada e, por fim, invasão de propriedade, acusação da qual ele se declarou culpado. Ufa! E tudo isso em 3 anos e em plena era do cancelamento, hein? Mas de algum modo ele atravessou tudo isso e sobreviveu para divulgar uma carta em que se desculpa por seu comportamento e diz passar por vários problemas de saúde mental e na qual também nessa carta ele se compromete a buscar tratamento para isso. E tomara que ele faça isso mesmo, porque ele tem talento, ainda que a atuação nesse filme seja irregular. Ele contracena com a pouco conhecida Sasha Calle, fazendo uma Supergirl cheia de atitude. Personagem esse que correu o risco de ir parar nas mãos de 2 atrizes brasileiras. Bruna Marquezine e Isis Valverde estão entre as mais de 400 atrizes testadas para o papel. Elas estavam entre as finalistas, mas a pandemia impediu que elas viajassem a Londres para os testes finais. Assim, elas deixaram caminho aberto para que uma outra morena ficasse com o papel.
A Bruna Marquezine ainda tem o ótimo consolo de ter ganho um papel de destaque em Besouro Azul, outra produção da DC, a próxima a chegar aos cinemas já agora em agosto. É uma produção menor e mais cômica, meio na linha de Shazam, mas que ganha importância por ser a primeira pós-Flash, dando mais uma indicação de para onde esse universo vai caminhar depois dessa espécie de reinício esperado. Mas provavelmente a maior indicação deva vir em Aquaman 2, que estreia no finalzinho do ano. São filmes, cada um mais que o outro, já sob a supervisão de James Gunn, que assumiu no ano passado como chefão criativo da DC, onde ele desembarca com um crédito enorme por tudo que ele fez na Marvel, comandando a miraculosa saga dos Guardiões da Galáxia. Assim, ele lidera a virada do estúdio a partir desse The Flash, aventura divertida, surpreendente, movimentada e emocional. Tudo o que os fãs podem esperar. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.